É lógico que a nossa alimentação vai ser o principal fator que vai definir se nós vamos engordar, emagrecer ou manter o nosso peso ao longo do tempo. Porém, existe um outro fator que é pouco discutido, mas que também está diretamente ligado com o fato de nós engordarmos. E esse fator é justamente o estresse em nosso dia a dia. Então, se você ficou interessado, relaxe, respire fundo, abra a sua mente, que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco como o estresse no seu dia a dia pode estar te engordando. Mas só te lembrando que você já pode ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque dessa forma você já vai ficar sabendo sempre que saírem vídeos novos. E também isso me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. Mas antes de começar a falar sobre o estresse, se você já acompanha os meus vídeos, você deve saber que a insulina é o hormônio do nosso corpo que está diretamente ligada com o acúmulo de gordura. Quanto maior o nível de insulina no nosso corpo, mais o corpo acumula gordura, mais nós engordamos e mais difícil fica para conseguir perder essa gordura, mais difícil fica para você conseguir emagrecer. Então, qualquer coisa que aumente os níveis de insulina vai estar favorecendo o acúmulo de gordura e dificultando o emagrecimento, a quebra dessa gordura. E eu não vou explicar muito sobre a insulina nesse vídeo, porque eu já tenho outros vídeos falando sobre a insulina. Eu vou deixar o link de alguns deles aqui na descrição, caso você se interesse. Mas voltando ao ponto que nos interessa nesse vídeo, que seria o estresse, toda vez que nós ficamos estressados, um hormônio é liberado no nosso sangue e o nome desse hormônio é cortisol. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse, que intermedia a relação de lutar ou fugir, um conjunto de respostas fisiológicas às ameaças. Nos tempos paleolíticos, na Idade da Pedra, o estresse que levava à liberação do cortisol era frequentemente físico, como, por exemplo, ser perseguido por um predador. O cortisol era essencial para a preparação do corpo para a ação de lutar ou de fugir. Uma vez liberado, o cortisol aumenta substancialmente a quantidade de glicose disponível. E esse aumento de glicose fornece energia para os nossos músculos, que é de extrema importância para nos ajudar a correr e evitar sermos comidos. Toda a energia do corpo é direcionada para poder sobreviver a esse evento estressante. E o crescimento, a digestão e outras atividades metabólicas de longo prazo são temporariamente restringidas e as proteínas do corpo são convertidas em glicose. E o esforço físico vigoroso, que seria a luta ou a fuga, viria logo em seguida, para poder queimar esses estoques de glicose que estão altos no corpo. E pouco tempo depois, ou nós estaríamos mortos, ou nós teríamos sobrevivido e os níveis de cortisol iriam diminuir de novo e voltar para a sua linha base. E esse é o grande ponto. O nosso corpo está muito bem adaptado a um aumento de curto prazo nos níveis de cortisol e de glicose. Porém, no longo prazo, os problemas começam a aparecer. Ficar sob estresse psicológico de longo prazo, que é muito comum no nosso mundo moderno de hoje, é um grande problema. Em nossa vida moderna, nós temos muitos estressores crônicos não físicos que aumentam o nível de cortisol, como questões conjugais, problemas no trabalho, discussões com crianças e privação de sono. Todos eles são estressores graves, mas não resultam no vigoroso esforço físico necessário para poder queimar a glicose no sangue. Nessa condição de estresse crônico, os níveis de glicose no seu sangue, que é o açúcar no seu sangue,
permanecem altos constantemente. E essa glicose pode permanecer elevada no seu sangue por meses a fio, e isso estimula a produção de mais insulina. Então, o cortisol elevado no seu corpo também eleva os níveis de insulina, o que vai te fazer acumular mais gordura e ganhar peso ao longo do tempo. Um estudo de 1998 mostrou que os níveis de cortisol aumentaram com os níveis de estresse e foram fortemente ligados ao aumento dos níveis de glicose e insulina. E como a insulina é o principal hormônio que nos faz acumular mais gordura, não é de se surpreender que os participantes deste estudo, que estavam mais estressados, começaram a engordar e aumentaram muito o seu peso. Mas antes de mais nada, só te lembrando que você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Em cada rede social eu te dou dicas diferentes de como emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, ganhando saúde no processo. E quando nós utilizamos cortisol sintético, nós podemos aumentar experimentalmente os níveis de insulina. Nesse estudo, os voluntários saudáveis que receberam doses elevadas de cortisol aumentaram os níveis de insulina em 36% acima da linha de base. Nesse outro estudo, a prednisona, que é uma versão sintética do cortisol, aumenta os níveis de glicose em 6,5% e os níveis de insulina em 20%. E esse estudo mostra que existe uma relação direta de dose-resposta entre cortisol e insulina. E claro, se o aumento do cortisol também aumenta a insulina, a diminuição do cortisol também deve diminuí-la. De acordo com esse estudo, a retirada da prednisona no tratamento de alguns pacientes resultou em uma queda de 25% da insulina plasmática, o que se traduziu em uma perda de 6% de peso e uma diminuição de 7,7% da circunferência da cintura. E é útil nós analisarmos o que acontece com algumas pessoas com certos tipos de doenças, principalmente a doença de Cushing. A síndrome de Cushing é caracterizada por uma produção excessiva de cortisol a longo prazo. Mas a marca registrada da síndrome de Cushing, mesmo em pacientes com quadros mais leves, é o ganho de peso. Em uma série de casos, 97% dos pacientes exibiram aumento de peso abdominal e 94% sofreram aumento do peso corporal. Os pacientes ganham peso, não importa o quanto eles comam ou o quanto eles se exercitem. Em outras palavras, qualquer doença que cause o excesso de excreção de cortisol vai levar ao ganho de peso. O cortisol causa o ganho de peso. Porém, também existe associação entre cortisol e ganho de peso, mesmo em pessoas que não têm a síndrome de Cushing. Taxas de excreção de cortisol foram fortemente correlacionadas ao índice de massa corporal e às medidas da cintura. Ou seja, maiores níveis de cortisol foram observados em pessoas mais pesadas. E só um detalhe é que o ganho de peso relacionado ao cortisol era particularmente focado no acúmulo de gordura abdominal, na nossa barriga. Em um estudo que comparou pacientes obesos com os de peso normal, os pesquisadores encontraram níveis elevados de cortisol no cabelo dos pacientes obesos. Em outras palavras, evidências substanciais indicam que a estimulação crônica de cortisol eleva os níveis de insulina e nos faz engordar, nos levando até a obesidade. E será que o contrário também é verdadeiro? Níveis altos de cortisol nos fazem engordar. Então, níveis baixos de cortisol nos fariam emagrecer? E a resposta é sim, e é exatamente isso que acontece na doença de Addison. O cortisol é produzido na glândula adrenal. Quando essa glândula sofre algum dano, os níveis de cortisol no corpo podem despencar. E a maior característica da doença de Addison é a perda de peso. Até 97% dos pacientes apresentaram emagrecimento. Os níveis de cortisol baixaram, as pessoas perderam peso. O excesso de cortisol no nosso corpo eleva os níveis de insulina e nos faz engordar. E podem existir outros fatores que também influenciem o ganho de peso, é claro. Porém, um fato inegável é que altos níveis de cortisol nos fazem acumular mais gordura.
E assim nós podemos concluir que o estresse causa o ganho de peso, algo que muitas pessoas antigamente já intuíram, mesmo com a falta de evidências mais rigorosas. Dessa forma, veja, o estresse não contém calorias e nem carboidratos, mas mesmo assim pode te fazer engordar. O estresse a longo prazo leva a níveis elevados de cortisol a longo prazo, que também vai aumentar os níveis de insulina, que vai fazer o seu corpo acumular cada vez mais gordura e te fazer engordar com o tempo. E eu sei muito bem que reduzir o estresse é muito difícil, porém é de fundamental importância. E sentar-se diante da televisão ou do computador não é uma maneira boa de aliviar o estresse. Alguns métodos mais eficazes incluem meditação de consciência plena, yoga, massagem terapêutica e exercícios físicos. Estudos sobre a intervenção de consciência plena descobriram que os participantes podiam usar yoga, meditações guiadas e discussões grupais para reduzir com sucesso o cortisol e a gordura abdominal. E a privação do sono é uma das principais causas de estresse crônico no nosso tempo atual. A duração do sono tem diminuído constantemente. Em 1910, as pessoas dormiam em média 9 horas. No entanto, recentemente, mais de 30% dos adultos entre 30 e 64 anos relataram ter menos de 6 horas de sono por noite. Estudos de população vinculam consistentemente a curta duração do sono e o excesso de peso. Então, quanto mais privação do sono, maior vai ser o ganho de peso. A privação do sono é um potente estressor psicológico, por isso estimula o cortisol. Uma única noite de privação de sono aumenta os níveis de cortisol em mais de 100%. Na noite seguinte, o cortisol ainda está elevado entre 37% e 45%. E também a leptina e a grelina, que são outros dois hormônios que estão ligados com a regulação do nosso peso, acabam por ficar desregulados com a privação do sono. Estudos demonstraram que a curta duração do sono está associada a maior peso corporal, diminuição da leptina, que seria o hormônio da saciedade, e aumento da grelina, que é o hormônio da fome. Então, resumindo, a privação do sono com certeza vai prejudicar os seus esforços para poder emagrecer. Dormir o suficiente é essencial para qualquer plano de perda de peso. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Dijossi. Ele conseguiu perder 6,5 quilos em apenas 30 dias. E é isso que acontece quando você utiliza uma dieta inteligente e uma estratégia eficaz para o emagrecimento. Parabéns, Dijossi! Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você entender que a alimentação vai ser realmente o mais importante, mas o estresse em si também tem uma grande influência no peso que você vai ganhar ao longo do tempo e se você vai engordar ou não. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!